Fala galera, tudo bem? Eu sou Moacir Júnior, CEO aqui da agência Web, e nós estamos iniciando um novo programa aqui no canal da Web que vai se chamar Web Talks. O objetivo desse programa é trazer especialistas na sua área para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente entrevistar e que tem o objetivo de deixar mais claro e simples os detalhes técnicos e estratégicos da sua área. E nós vamos começar com um quadro chamado Descomplicando o Marketing, que tem como objetivo exatamente isso, deixar mais simples e descomplicar a parte técnica e estratégica de cada especialista. No programa de hoje, nós vamos bater um papo aqui com o Bruno, que ele é redator aqui da Web, ele é um dos especialistas em inbound marketing e ele vai descomplicar e simplificar um pouquinho a estratégia que ele utiliza e que ele aplica aqui para os nossos clientes. Então conta um pouco para a nossa audiência, qual é o teu papel aqui na agência? Então, gente, oi, meu nome é Bruno, como você já falou, eu trabalho aqui na agência Web como redator há 2 anos, tenho algumas certificações em inbound marketing e hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre redação para inbound marketing e SEO e todos os detalhes que envolvem tudo isso que a gente faz aqui diariamente para os nossos clientes. Bruno, então conta pra gente aqui rapidamente o que é SEO e depois tu explica um pouquinho de como a gente aplica as estratégias de SEO nos nossos textos. Então, Moacir, SEO é uma sigla para o termo em inglês Search Engine Optimization, que significa otimização para os mecanismos de busca. Basicamente, SEO é um conjunto de técnicas que a gente aplica tanto em textos de blog quanto em páginas de site para fazer ele ser melhor posicionado no Google. Com isso, sempre que um cliente ou um usuário qualquer pesquisar algo que tenha a ver com o seu negócio, se a sua página estiver com técnicas de SEO bem aplicadas, a chance de você aparecer lá nas primeiras páginas do Google é altíssima e isso é essencial. E algumas das principais técnicas que eu aplico aqui diariamente para os nossos clientes são direcionadas ao blog. Então, a coisa mais importante de toda a estratégia de SEO para um blog é sempre trabalhar a palavra-chave. Então, eu tento inserir essas palavras-chave a maior quantidade de vezes possível dentro do texto, sem que ele fique muito repetitivo. Também é importante citar que a gente trabalha para o Google, mas a gente não pode deixar de trabalhar para o usuário. Então, eu coloco essas palavras-chave dentro do texto, coloco elas no título, eu coloco elas nos subtítulos, eu coloco elas como o nome das imagens que eu coloco, tudo isso para ajudar o Google a ler o meu texto, os robôs do Google lerem o meu texto e poderem mostrar o meu resultado para os clientes que estão pesquisando o que eu escrevi. Sem contar que tem alguns detalhes como a etapa do funil que a gente pensa, porque a gente está criando conteúdo para inbound marketing, né? Então, além disso, tem a etapa de funil, tem a persona que a gente trabalha, tem o título da maneira correta, tem a meta-descrição, enfim, são vários detalhes, claro, que pensando nessa otimização. Né? Exatamente, e cada texto ele é feito pensado justamente em alguma dessas etapas do funil que o Moacir acabou de citar. Então, alguns textos eu faço para um público que ainda não conhece muito bem o meu assunto, que é o topo de funil, alguns que eles já conhecem um pouco melhor, que é o meio, e o fundo, que é quando eles já estão mais preparados para conhecer de fato o meu cliente e irem atrás do que ele tem para oferecer de melhor. Perfeito. Aproveitando então esse assunto que o Bruno explicou agora para nós, eu queria que o Bruno explicasse também qual é a diferença desses textos tão estratégicos, tão bem pensados, para os textos comuns que a gente tem aí sem uma estratégia definida de SEO. Então, tem muito detalhe num texto feito para SEO. Quando num texto comum tu pode simplesmente discorrer sobre o assunto da forma que tu achar melhor, o texto para SEO, ele é isso e muito mais, porque ele precisa ter cada detalhe desses que tanto eu quanto o Moacir já citamos para que o Google também consiga ler. Aproveitando que nós estamos falando de inbound marketing, o conteúdo é o módulo principal do inbound marketing. Praticamente todas as ações a gente utiliza a prática de conteúdo. Então, Bruno, conta para nós aqui os tipos de conteúdo do projeto de inbound marketing. Então, a minha atuação, na verdade, aqui é puramente baseada em textos para blogs, materiais ricos, que aí inclui e-book, inclui infográfico, white paper, toda essa gama de conteúdos e textos para site também. Mas não é só isso, como você falou, o inbound marketing ele é todo pautado no conteúdo. Então muitas das ações que a gente tem aqui na web são todas em cima disso. Então a gente pode citar as redes sociais, são conteúdo, a automação é conteúdo, e-mail marketing é conteúdo, tudo isso. Então são vários os tipos de conteúdo para inbound marketing e todos esses são exemplos do que a gente aplica diariamente aqui. Bom, no marketing digital a gente utiliza muitas ferramentas, tá? E eu queria perguntar para o Bruno quais as principais ferramentas que ele utiliza no dia a dia dele na produção de textos para os nossos clientes. Então, Moacir, a principal ferramenta que eu utilizo é o Google Ads. Ele tem várias funcionalidades dentro dele e uma delas se chama planejador de palavras-chave.
Ele, sempre que eu jogo uma palavra-chave lá, ele me mostra o volume de pesquisas que aquela palavra-chave específica tem. Quantas pesquisas são feitas por mês, quantos usuários estão fazendo aquela pesquisa, enfim. Isso me ajuda a definir a palavra-chave e, consequentemente, o texto, o assunto que eu vou tratar naquele texto. Dessa forma, eu consigo saber o que o meu usuário está procurando e eu consigo entregar as respostas que ele quer. Para isso, como eu citei, eu uso o Google Ads, mas para quem não tem uma conta no Google Ads, uma outra alternativa é usar a ferramenta Ubersuggest do Neil Patel. É uma ferramenta muito boa também, ela cumpre a mesma função, ela só não tem tantos detalhes, mas ela te mostra também a quantidade de pesquisas feitas por mês. Muito legal, Bruno. E é bom citar também que tem uma ferramenta que o Google disponibiliza gratuitamente para qualquer usuário que chama-se Google Trends. Ela não é uma ferramenta tão completa, mas possibilita aí com que o usuário faça uma análise de palavras-chave e um comparativo de relevância de buscas entre uma palavra-chave e outra. Vamos falar agora então de um dos detalhes mais técnicos que tem na produção de conteúdo e no trabalho do Bruno aqui na agência, que é trabalhar com SEO on-page e SEO off-page. Então explica para nós o que significa SEO on-page e SEO off-page. Então, o SEO ele tem essa divisão do SEO on-page e o SEO off-page. Basicamente, o SEO on-page é tudo que tu faz dentro da tua página, do teu site. Então, todas as otimizações de conteúdo são SEO on-page. Quando tu mexe no código do teu site tentando deixar ele mais amigável para o Google, isso é SEO on-page. É basicamente tudo que tu faz dentro do teu site. O SEO off-page, ele já é algo de outros sites para o seu. Então é como que é o Google interpretando como outros sites veem no teu site, para saber se ele realmente é bom para ele apresentar para os usuários. Então o SEO off-page, ele pode ser resumido com uma coisinha chamada backlinks, que é sempre que o link para o teu site aparece em outros sites. Isso pode ser feito de duas formas, basicamente, né? Que uma delas é trocar link com outros sites, então parcerias de texto em que tu coloca um link de outro site no teu texto, algo que seja relevante para o seu usuário sempre, e vice-versa. E compartilhamento nas redes sociais também. Quando tu compartilha um conteúdo do teu blog na tua rede social, além de divulgar para mais pessoas verem, o teu link vai estar no site Facebook, vai estar no site Instagram, e o Google lê isso de uma forma muito positiva. E é bom citar que ambos são tão importantes quanto, né? SEO off-page é tão importante quanto o SEO on-page e vice-versa. Na verdade é um casamento, né? Você tem que trabalhar os dois e os dois juntos vão entregar o resultado que tu quer, que é aparecer para o teu cliente. É isso aí. Já que nós estamos falando de SEO, eu queria pedir para o Bruno explicar um pouquinho mais sobre SEO local, já que é um dos fatores que o Google está levando mais em consideração no momento. O SEO local, ele é como a gente chama quando o Google leva em consideração literalmente o local que a pessoa está. Então, no nosso celular, que é onde as pessoas mais acessam a internet, a gente tem a nossa localização ligada como padrão. Então, quando a gente pesquisa algo como uma padaria, por exemplo, em uma região, a tendência do Google é mostrar o que está mais próximo. Então, para isso é muito importante que a empresa esteja cadastrada no Google Meu Negócio, que inclusive é um padrão que a gente tem aqui na web. Todo cliente nosso que ainda não tem, quando entra, a gente faz um Google Meu Negócio para ele, porque é essencial ele aparecer ali. E outro fator também muito importante para SEO local, aí falando especificamente dos textos, é inserir junto da palavra-chave o local onde ele está. Então, falando agora, como eu falei em padaria, por exemplo, se for fazer um texto sobre isso, eu vou colocar, a web fica aqui em Capoeiras, eu vou colocar padaria Capoeiras na minha palavra-chave. Porque isso é algo que a pessoa que está por perto e quer encontrar vai pesquisar. Então é nisso que eu quero aparecer para ela. O legal também é que o Google Meu Negócio disponibilizou, o Google na verdade disponibilizou para os usuários a publicação no Google Meu Negócio como uma rede social. Então a gente inclusive já aplica hoje para todos os nossos clientes de maneira padrão, que é publicação igual nós fazemos nas redes sociais, nós fazemos também dentro da plataforma do Google Meu Negócio. Bruno, então conta para nós agora qual a importância do blog nas estratégias de conversão para que a gente atinja os objetivos do cliente. Como a gente já citou, o blog ele é importante para trabalhar a palavra-chave e aparecer no Google. Quando o usuário está buscando alguma coisa lá, muitas vezes ele ainda não quer comprar nada, ele só está indo atrás de informação. Tu tem um blog e dando essa informação, você vai estar educando o seu cliente, vai estar ajudando ele sem necessariamente estar tentando vender. Porque tem muitas vezes que propaganda não é o que o cliente quer, ele quer o conteúdo. E é nisso que o blog é importante. Você vai estar educando, vai estar ajudando, ele vai pegar a informação de você e ele com certeza vai lembrar de você quando ele precisar daquilo que você oferece.
E outra coisa, não é porque a gente não está tentando vender diretamente que a gente não pode fazer isso de uma forma indireta. Todo texto de blog ele é cheio de iscas que tem como objetivo levar o usuário para um outro lugar daquele site. Então a gente pode acabar levando ele para um formulário de contato, para baixar algum material. Isso é a conversão. Esse é o papel do blog. Ele vai pegar o usuário e vai tentar fazer ele converter em algum local do nosso site. Agora, Bruno, explica pra gente quais os fatores que tu leva em consideração na hora de produzir um texto de blog e também de um material rico. Para o post blog, são basicamente 4 fatores que a gente leva muito em consideração aqui na web. O primeiro é a área de atuação do nosso cliente. Tem que ter a ver com isso, tem que ser relevante para o que o nosso cliente faz. O segundo são as personas definidas para esse cliente. A gente tem que escrever um texto que esteja de acordo, que converse com aquela persona que está pesquisando. O terceiro é a etapa do funil em que essa persona está inserida. Tem que fazer um texto que converse com a etapa do funil que ela está. E o último é a palavra-chave mais relevante que tenha tudo a ver com isso, com a atuação do cliente, com a etapa do funil e com a persona. O material rico, a gente costuma pegar todos os posts de blog, ver quais deram mais resultados. Isso vai indicar pra gente o que o nosso usuário gostou mais e o que ele quer saber. Baseado nisso, a gente pega um tema relacionado a esse texto de blog e desenvolve ele de uma forma diferente. A gente pode desenvolver ele de uma forma maior e mais detalhada num e-book ou numa forma mais visual em um infográfico. Ele tem como principal característica ele ser educativo também, né? Porque o material rico, normalmente, a grande maioria a gente trata de topo de funil. Então a gente procura ensinar, procura ajudar o usuário e educar ele de uma maneira mais simples e mais fácil, para que ele possa aplicar no seu dia a dia mesmo. Bom, e uma outra curiosidade que nós temos é saber do Bruno quais são as inspirações e onde ele busca as inspirações para criar os conteúdos de blog para os nossos clientes. A minha principal inspiração, na verdade, é eu me colocar no lugar do cliente do meu cliente. A gente tem que entrar na cabeça dessa pessoa e pensar o que eu quero saber, o que eu estou buscando. Em cima disso é que eu vou poder desenvolver um conteúdo que seja relevante para ele. Essa é a inspiração. Onde buscar? É claro, é o que a gente faz, é o Google. A gente pesquisa, a gente vê quais são os conteúdos que já têm autoridade, que estão falando o que eu quero saber, e a gente se inspira ali. A gente vê o que tem de bom e principalmente o que pode ser melhorado. Sempre que a gente encontrar algo que pode ser melhorado, melhora-se e faz um texto para ele ficar acima desse e ser o mais relevante para o usuário que está buscando. Bom, agora para finalizar então, uma última pergunta para o Bruno. Qual é a diferença, né, nos resultados principalmente, dos posts que são pensados com tanta estratégia, como nós falamos aqui, para posts que não têm esse pensamento, não têm essa preocupação, né, estratégica? Basicamente, o seu texto não vai aparecer para ninguém. As pessoas vão buscar o assunto no Google e elas vão encontrar os textos de quem aplica essas técnicas, porque é assim que o Google lê. Você vai ter um esforço desnecessário e um tempo perdido. É basicamente a mesma coisa que ter um outdoor no deserto. Você simplesmente vai fazer, mas ninguém vai ver. Pô, show de bola, Bruno. Bom, pessoal, é isso aí. Tá? Nós trouxemos o Bruno aqui, queria agradecer a presença dele, é um dos nossos redatores aqui da web, e ele tentou simplificar um pouquinho as estratégias e técnicas que nós utilizamos aqui na produção de textos e conteúdos para os nossos clientes. E para você que gostou desse conteúdo e que gosta dos conteúdos da web, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha e ativar o sininho para receber notificações, tá bom? Um abraço e até mais. Pô, isso aí já não dá pra gostar. Isso nós... Você já sabe, já devia ter entrado com bastante bateria, né, e memória, tudo certo. Já tá gravando? Não, mas... Tem que se olhar, é o problema. É verdade. Danada. Na verdade, ele é um conjunto de técnicas que a gente já... Eu falei técnica certa? Sim.